Não te deixarei sem meu milagre. Clamarei até tua atenção. Chama, se preciso, uma multidão romper só pra te tocar. Bom dia, bom dia, bom dia. Excelente domingo para você. Deus abençoe o seu dia hoje. Hoje a gente tá aqui para mais uma live do Devocional Plenitude. Monique, o que é Devocional Plenitude? Devocional Plenitude é um livro da Camila Vieira que tem como objetivo de ser uma jornada de transformação para que você vá além em todas as áreas da sua vida. E hoje é o 10º dia aqui da nossa live, mas se você tá chegando agora, não tem problema, fica aqui. Essa live é para você e ela fica salva lá no meu canal do YouTube. Tem o mesmo nome aqui do meu Instagram, tá bom? Então, tenho certeza que Deus tem muito mais ainda para falar conosco e acredita, o melhor sempre tá no final. Então, você consegue assistir depois o gravado e continuar aqui com a gente, você não vai perder nada, tá bom? Vamos fazer a nossa oração pra gente começar. Hoje, o tema é: o milagre acontece enquanto você obedece. Vamos orar. Você que pode, feche seus olhos, tá bom? Amado Jesus, amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Obrigada porque tuas misericórdias se renovaram essa manhã, papai. Obrigada pelo milagre, Senhor, de nós podemos respirar sem aparelhos, nós podemos enxergar, Senhor, nossas sinapses estão acontecendo, Senhor, e todo o nosso corpo está atuando para que nós possamos estar vivos aqui neste momento. E nós te agradecemos pelo Espírito que o Senhor nos deu, o Espírito de vida. Pai, obrigada. Senhor, abre nosso coração e nosso entendimento para que a gente possa entender e compreender a Tua palavra e guardar no nosso coração. Tenho certeza, Deus, que se nós estamos aqui esse horário, nesse domingo, é porque nós te amamos e desejamos mais a Tua presença, Pai. Deus, alcança aquelas pessoas que precisam dessa palavra, que elas venham fazer parte desse movimento, Pai, para ser transformada também e viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Você que tem o Devocional Plenitude, abra a sua página aí abra o seu livro na página 78. Se você não tiver, pega a sua Bíblia, livro de Lucas. Lucas 17. A gente vai ler do versículo 12 até o 19. Então, Lucas 17, 12 ao 19. Diz assim: Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a uma certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Ele era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: Levanta-te e vá, a sua fé te salvou. Eu não sei, né, qual é a tua proximidade com a Bíblia, mas a Bíblia fala que os samaritanos, eles não falavam com os judeus, né? Por uma questão de coisas do passado, eles não se falavam. E algumas vezes a Bíblia diz que Jesus estava indo para algum lugar, mas era preciso passar por Samaria. Dessa mesma forma, Jesus estava indo para Jerusalém e ele precisa passar em Samaria. E aqui, eu não lembro, e foi no meio do caminho,
no meio do caminho que Jesus estava indo, eles chegaram para eles 10 leprosos. E esses 10 leprosos, eles ficaram a uma certa distância. Não porque Jesus, tipo, falou, fica longe de mim. Não. Mas, naquele tempo, quem tinha lepra não ficava dentro da cidade. Tinha que ficar longe. Eles ficavam distantes de todas as pessoas, porque eles acreditavam que, e de fato era, né? Quando uma pessoa com lepra chegava perto da outra, passava a lepra, né? Pra ele. Então, eles eram colocados à distância. Eles ficavam fora da cidade, né? Às vezes em cavernas, no deserto, mas era longe, não era no meio do povo. E quando eles entravam na cidade, eles tocavam um sininho, tipo leproso, leproso, e ficava longe das pessoas. Então, esse grupo de leprosos, eram 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles ficaram longe de Jesus. E eles falavam, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Né? Então, eles clamavam por misericórdia. Porque a fama de Jesus, né, foi se aumentando. E todo mundo foi vendo que ele fazia milagres, que ele fazia grandes... Deus era com ele. Então, eles clamavam a Jesus. E Jesus falou assim para eles, olha, deu uma ordem, um comando para eles. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Então, e quando eles iam, eles foram curados. A pessoa que menos o sacerdote, o leproso podia chegar perto, era do sacerdote. Por quê? O sacerdote, ele tinha que estar purificado. Era ele que ia lá no Santo dos Santos, é uma parte do templo em que a presença de Deus estava manifestada. Então, se ele tivesse pecado ou doente e entrasse lá dentro, ele morria. Então, ele não podia. Daí, tipo, a última pessoa, né, que eles poderiam chegar perto seria o sacerdote. E Jesus falou para ele, ó, deu um comando, né? Todos os outros milagres, a gente vê que Jesus foi e fez, tocou na pessoa. Tem até um outro leproso acho que é Lucas 8, se eu não me engano, que Jesus toca nele. Né? Ele, além de falar assim, olha, eu quero que vocês fiquem são. Mas esses não, esse grupo foi diferente. Jesus falou assim, ó, vocês vão lá se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia fala que na hora que eles estavam indo, no meio do caminho, foi que eles foram limpos. E um deles voltou atrás. Voltou, porque quando ele viu que estava purificado, que não estava mais com lepra no seu corpo, ele voltou. Ele voltou para agradecer. E ele voltou assim, ó, louvando a Deus em voz alta. Então, imagino que ele veio voltando, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, esse é o Filho de Deus verdadeiramente. Mas só um deles voltou, os outros 9 não voltaram. E aí a Bíblia diz assim que Jesus perguntou, mas cadê? Os outros não foram 10 que foram purificados? Onde estão os outros 9? Não voltou nenhum que voltasse? Não se achou nenhum que voltasse? E desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E ele lhe disse, vai, levanta-te, e a sua fé te salvou. Então esse que voltou, pensa, em 10, voltou, apenas 10% voltou para agradecer. E voltou não de qualquer jeito, mas louvando a Deus e adorando. E esse que voltou agradecendo, esse levou mais do que a cura física. A Bíblia diz que Jesus falou para ele, olha, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Então, 10 leprosos, chegaram para Jesus e disseram, mestre, tem misericórdia de nós? E a ordem foi, Jesus falou, vai, volta, vai mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, enquanto eles obedeciam a palavra que o Senhor Jesus tinha mandado para eles, o comando, eles foram salvos. Desses, apenas um voltou agradecendo, louvando a Deus. Mas esse que voltou, ele levou mais do que a cura física. Ele levou a salvação. Porque Jesus disse para ele, olha, a tua fé te salvou. Então essa é a palavra base para o texto de hoje, tá? Então diz assim,
em alguns momentos na nossa vida repete os mesmos passos da vida do leproso, da passagem que abriu esse capítulo. Você concorda comigo que se Jesus quisesse, ele poderia tê-los curados ali, naquele exato momento? Afinal de contas, esse foi o procedimento em todos os outros milagres citados na Bíblia. Porém, nesse específico, ele os pediu e deu um comando, uma ordem, pois existia algo a ser feito por aqueles homens. Eles precisavam ir até o sacerdote para que perceba como essa ordem não era algo simples. Os leprosos eram mantidos fora dos muros da cidade por serem considerados impuros e ameaçadores. Fique imaginando o que eles pensaram ao receberem de Jesus o comando para, ainda leprosos, irem ao templo e se apresentarem diante dos sacerdotes. Certamente se perguntaram como teriam acesso, como teriam permissão para entrar no templo. No entanto, com todas as impossibilidades, a Bíblia nos apresenta questionamento dos homens. Não apresenta questionamento desses homens. Ela nos diz que, enquanto eles obedeciam à ordem dada por Jesus, eles foram curados. E aqui entra já naquilo que eu já tinha explicado um pouquinho. Deixa eu beber uma água. Então, mesmo parecendo impossível, imagina, né? Tendo o cenário que eu falei pra vocês, imagina o quanto que aqueles homens devem ter pensado, nossa, mas como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai entrar na cidade? Como é que a gente vai entrar dentro do templo, né? Se toda vez quando a gente chega, todo mundo grita, leproso, leproso, leproso. Mas mesmo assim, eles falam, não, se Jesus falou, algo vai acontecer, vamos lá. E eles começaram a caminhar em direção ao templo. E nessa caminhada, a Bíblia diz que eles foram curados. Então, todas as vezes que eu medito essa história na Bíblia, recordo-me de uma experiência que eu vivi. Havia se passado mais ou menos 4 meses do evento de mulheres que aquela senhora veio para mim e falou, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha tuas emoções e abre a tua boca. Na manhã de uma segunda-feira, eu recebi uma mensagem da minha pastora da época, a pastora Raquel, convidando-me para ministrar uma palestra em um evento de mulheres. A minha seria a primeira a abrir o programa de palestras mensais para mulheres da igreja naquele ano. Quando li aquele convite, meu coração acelerou e imediatamente pensei, eu não posso fazer isso. Como que eu vou subir no altar, um lugar sagrado, e falar para outras mulheres se ainda tenho tanta coisa a transformar em mim? Com que autoridade que eu vou abrir a boca se o meu caráter ainda não é o que eu preciso me tornar? Como vou subir no altar, vivendo uma grande crise no meu casamento e sob a ameaça de um divórcio a qualquer momento? Essas vozes gritavam na minha mente e eu conseguia até ouvi-las como se saíssem da minha boca. Nessa etapa do meu processo de transformação, eu ainda estava vivendo o estágio de reconhecer os meus erros, identificar as fraturas que existiam na minha alma, meus pecados e as legalidades espirituais que tinham trazido para minha vida. A legalidade espiritual que os pecados, tinham sido trazidos para minha vida. Os sentimentos que reinavam no meu coração naqueles dias eram dor, medo, culpa, falta de merecimento. Eu, assim como os leprosos, me sentia impura e indigna, e as vozes na minha cabeça continuavam a gritar. Como assim eu iria chegar no templo, na casa de Deus, e falar para outras mulheres? Comentei com a Margot, minha coach, sobre o convite, meu diálogo inteiro e minha decisão de não aceitar. Ela olhou no fundo dos meus olhos e perguntou, Camila, sinceramente, você pensa que todas as pessoas que sobem nos altares para pregar têm uma vida perfeita? Você acredita que mesmo que todos são curados e sem nenhum pecado e sem lutas? Você acha que os grandes treinadores e palestrantes do mundo não precisam se manter usando suas técnicas para serem transformados e aperfeiçoados?
Camila, o que você está me dizendo é que o médico não adoece e nem morre, pois ele sabe o que fazer para não ficar doente e qual o tratamento para não morrer? Então, pensa, quando ela recebeu aquele convite, ela começou a se perguntar, né? A mente, né? Começou a se perguntar, falar, não, imagina, eu não posso fazer isso porque eu não tô pronta ainda. Mas quando ela compartilhou isso com a Margot, que é a coach dela, a Margot falou assim pra ela, mas você tá querendo me dizer que o médico não fica doente e não morre porque ele sabe o tratamento que deve ser feito? Ou ainda que você acredita mesmo que todos os homens de Deus não tem nada ainda pra mudar dentro deles? E eu lembro de uma amiga minha que ela falava assim, Monique, eu me sinto tão tão impura, tão longe de Deus, como é que eu vou voltar para Deus agora, depois de tanta coisa errada que eu fiz, ainda com consciência das coisas erradas que eu fiz? Mas aqui a Bíblia diz que o estudo fala, né, que a reflexão diz que será mesmo, né? E às vezes é comigo com você, porque quantas vezes a gente fala, nossa, mas quem sou eu para falar? Eu, Monique, não tô pronta ainda. Mas eu preciso compartilhar essa palavra que já mudou minha vida até aqui. E assim é na nossa vida, né? A gente não tá pronta. E quando tá pronto, Deus vem e leva. Quantas pessoas boas que a gente vê que morre, que tantas pessoas falam assim, nossa, mas era uma pessoa tão boa, por que morreu? Né? Às vezes, e eu tenho muita certeza disso, tem um amigo muito especial que, tão jovem, ele foi levado. Mas eu acho que a morte, tipo, é só uma desculpa. O jeito que morreu é só uma desculpa. Mas era porque chegou aquele momento dela. Chegou o momento dele e ele, com 17 anos, 17 não, 19, se eu não me engano. 19 anos, ele partiu pro Senhor, né? E houve um mover tão grande de Deus com a morte daquele moço que eu nunca tinha visto. Um sepultamento com tanta gente. E todo mundo com o coração, assim, sabia que ele estava guardado em Deus, porque era um menino muito precioso. E no domingo anterior, ele era da nossa igreja, então no domingo anterior, no culto, quando ele louvou, parecia que o céu tinha descido na igreja. Então, a gente sabia que ele estava guardado em Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui, existe algo que eu e você precisa tratar dentro de nós. E aqui a Camila continua assim, ó. Aquela conversa, naquela sessão, foi um divisor de águas na minha história. Passei a olhar para mim com mais misericórdia, amor e auto-perdão. Passei a reconhecer a minha humanidade, admitindo que tudo ainda precisava de cura. Admitindo que tudo que ainda precisava de cura, mas validando também o caminho que eu tenho trilhado e as vitórias no meu caráter até aqui. Quando a sessão acabou, retornei para a pastora Raquel com o meu sim, e aquele foi o primeiro passo para o que virou o meu grande propósito. Foi o irromper para o meu chamado e para a obediência ao comando de Deus. Até hoje, quando subo em um altar a convite de uma igreja ou quando subo no palco para ministrar um treinamento, eu me vejo como os leprosos, pois sei que todas as vezes que abro a minha boca com verdade e humildade e que compartilho minha história, as ferramentas e os princípios que eu tenho aplicado na minha vida, toda vez que eu confesso os meus erros, estou obedecendo a ordem dada por Deus. Ele me transforma na jornada, cura-me no processo enquanto eu obedeço, e assim tenho vivido até aqui, até que eu me torne a mulher que Ele planejou para mim quando me deu a vida. Uma coisa aqui que eu lembrei, né, quando eu estava vendo desde ontem, na verdade, mas quando eu reli esse capítulo, eu lembrei de uma coisa. O meu humilhate, pra mim, muito dele é o caso da minha mãe, né? Uma vez eu não falava sobre isso, né? Ainda tava muito dolorido no meu coração. Então, no começo eu não falava. Só para pessoas muito próximas, da família.
E depois de um tempo, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que todas as vezes que a gente coloca óleo, né? Ou seja, que a gente cuida da ferida do nosso próximo, Deus cura da nossa. O próprio Deus cura da nossa. E quando eu ouvi isso, aquilo entrou no meu coração. E eu comecei a cuidar das pessoas, né? Ao ouvir mais, a falar uma palavra de consolo. E o que começou a acontecer? Algumas vezes Deus começou a falar pra mim, conta pra ela, fala o que aconteceu. E na hora que eu com certa resistência, né, eu falava, meu Deus, mas isso é uma vergonha pra mim. Eu tenho vergonha disso. E até uma amiga falou, Monique, você não tem que se envergonhar. Você não tem que se envergonhar disso. Mas eu me envergonhava. Eu abro meu coração pra você. E mostro minhas fragilidades pra você entender que todos temos algumas coisinhas pra tratar. E eu não falava pra ninguém sobre isso. Daí, o que começou? Eu comecei a ver que quando eu falava disso, as pessoas, elas começavam a ser curadas. Então eu falei, eu não posso calar a minha boca, né? Por mais que isso não, não estava ainda totalmente curado, eu precisava falar. E eu comecei a fazer, fiz igual a Camila, comecei a olhar pra mim como com mais humanidade. A gente, nesse mundo em que falar que a gente tem que ser independente. Quem nunca ouviu falar a mãe dizer, você não pode depender de ninguém, você tem que ser forte, você tem que... Como se a gente fosse a Mulher Maravilha. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha. A gente não precisa ser perfeita pra ser amada. Então, mas a gente precisa ter consciência dos nossos erros, mas também não se condenar por causa disso, né? Afinal de contas, a gente foi perdoado pelo nosso Deus quando a gente se arrepende. A gente é perdoado e a gente confessa o nosso pecado. Então, eu preciso ainda melhorar? Preciso. Mas eu já fui transformada tanto, então eu também posso compartilhar com as outras pessoas aquilo que eu já tenho vivido na minha jornada. Aquilo que tem funcionado pra mim, aquilo que tem transformado a minha vida, que tá gerando novos frutos. Então é assim comigo, com você também, tá bom? Continuando. Outro aspecto era ao qual quero chamar atenção nessa passagem bíblica é que os 10 leprosos foram curados enquanto caminhavam até o sacerdote, mas apenas um voltou para agradecer. Veja que ele não voltou de qualquer forma para agradecer, ele voltou louvando a Deus em alta voz. E ao encontrar Jesus, se prostrou. Vemos aí um homem que não estava apenas obedecendo ao comando dado por Jesus, mas que sabia obedecer ao maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, glorificando o seu nome. E para esse único leproso que deu o passo mais lindo e profundo da obediência, prostrado, Jesus olhou para ele e disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Os outros 9 leprosos, curados fisicamente, receberam o seu milagre, do jeito que clamaram ao ver Jesus. Mas aquele que glorificou a Deus, dando graças além da cura física, recebeu o maior de todos os milagres, a salvação. Uau! É muito poderoso o que Deus reservou para nós que decidimos obedecer, que somos gratos e glorificamos ao seu nome cada vitória que vivemos. E só acessamos a essas promessas quando de verdade reconhecemos que não somos nada sem Ele, que Ele é tudo e é por Ele e que tudo é por Ele e que é Ele quem faz. Tudo é graça, é sua graça, sua misericórdia derramada sobre a nossa vida. Sobre isso de agradecer, eu sempre conto uma historinha, né, que eu aprendi. É assim, ó, pensa, você comprou um presente pra mim. Aí você veio todo feliz, né? Você gastou seu tempo, seu recurso pra escolher um presente pra mim. Aí você vem entregar pra mim. Na hora que você vem entregar pra mim, você fala, ó, Monique, trouxe um presente pra você. Aí eu pego o presente e falo, ah, obrigada. Sinceramente,
responde pra mim. Você vai me dar outro presente se eu receber o teu presente com essa cara? Obrigada. Fala pra mim. Você vai receber? Você vai comprar outro presente pra mim? Eu não compraria. Se você receber o meu presente desse jeito, eu não te dou outro presente. Mas olha, a mesma coisa é na vida. Se você não reconhece aquilo que você já recebeu, como que você vai querer receber outras coisas da parte de Deus? Por isso que eu digo, a gente tem que ser grato por tudo. Porque, lembra, a palavra diz assim, ó, que o que foi fiel no pouco, esse vai ser colocado no muito. Então, você precisa ser grato pelas pequenas coisas. Porque é um treino. Porque quando você for grato pelas pequenas coisas, você vai ser grato pelas grandes coisas também. Então, é pelo ar que você respira sem precisar de um aparelho. É por ir ao banheiro sem precisar de nada ali, ó, pra te ajudar a fazer suas necessidades. Né? De poder tomar seu banho quentinho, morninho, friozinho, do jeito que você gosta. Gente, isso não tem preço. Essas coisas, sabe? O sorriso de um filho, poder dar um abraço em alguém que você ama. Isso não tem preço. E se você for grato por essas coisas, eu garanto pra você que você vai ser grato por muitas outras coisas, né? E grato pelas pequenas e pelas grandes curas que você já teve na sua alma. A gente precisa ter a gratidão como um estilo de vida. Porque quando a gente é grato, a gente tá louvando ao Senhor, né? E aí, lembra, quantas vezes quando você reclama, você tá clamando pelo algo ruim, duas vezes na sua vida, né? E você tá sendo ingrato pelo aquilo que Deus já fez na sua vida. Então, foca no que você precisa agradecer. Foca. Tá vendo aí? Aqui a tia tá falando que não ia dar outro presente pra mim. A mesma coisa. Só que a gente ainda tem uma coisa, né? Que é a bondade de Deus. Porque mesmo quando nós somos maus, o Senhor, Ele ainda é bom. Então, mesmo a gente sendo ingrato, Ele não muda atrás no seu amor por nós. Né? Lá quando a gente olha a história do povo o povo hebreu saindo do Egito, a gente vê o quê? Que eles foram reclamões, que eles foram lamurientos. Esses que reclamavam, eles ficaram pelo meio do caminho, eles morreram no meio da jornada. Eles não entraram na terra prometida. Mas para o povo hebreu, Deus não deixou faltar nada. E é tão lindo que a Bíblia diz que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo junto. Pensa. A pessoa viver 40 anos no deserto e não precisar comprar uma roupa nova porque emagreceu, porque engordou, porque cresceu. A roupa ia crescendo junto com eles, gente. Isso é muito bom. É o que a gente vê que não falta pra nós, pra mim, pra você, provisão, proteção. Não falta, né? Mas só que se você obedecer o comando e agradecer a Deus, você vai receber muito mais do que aquele que não fez isso. Você vai receber a sua cura física e você vai receber a salvação. E o que é a vida material quando a gente tem uma salvação para alcançar a vida eterna com Deus? É nada. É mais uma coisa que não tem valor, não tem preço que pague. Não tem valor de dinheiro no mundo que vai pagar isso. Mas o sangue de Jesus foi que comprou para que você tivéssemos acesso a essa salvação. E eu pergunto para você, de que maneira você tem expressado amor e gratidão a Deus no seu dia a dia, mostrando que reconhece a sua mão em todas as áreas da sua vida. Quando eu olho para minha vida, eu falo assim: ora, diga, Monique, se não for o Senhor. O Senhor é tão bom e tão fiel. Eu amo muito esse louvor que tá tocando, chama Bondade de Deus, do Isaías Saad. Ele fala disso. Desde quando eu acordo até eu me deitar, eu cantarei a bondade do Senhor. Porque só pela bondade do Senhor é que a gente se sustenta na jornada. E quando a gente obedece, a gente recebe o nosso milagre. A gente obedece os comandos, obedece aos mandamentos do Senhor, obedece os princípios que estão na Bíblia. A gente recebe o nosso milagre. E se a gente amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao nosso próximo, ai, irmão, muito mais a gente recebe da parte de Deus. Lembrando que apenas um de 10 voltou para agradecer, demonstrando obediência maior de todos os mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E você faz parte desse 10%? Ou você faz parte dos 90%? Que eu e você hoje, independente do que foi até aqui, agora você tem uma jornada daqui pra frente. Qual você escolhe ser? O 10% que agradece ou os 90% que reclamam? Além esse leproso, além de ser curado fisicamente, ele recebeu o maior de todos os milagres, que é a salvação. Então, proclame que o milagre que você espera, ele acontece quando você obedece à voz de Deus. Então, eu não sei qual é a área que você tem uma dor, mas acredita, faz o que Deus te comanda. O que Ele comanda aqui, ó, na palavra, lembra? Você precisa de tempo com a palavra. Isso aqui que é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. O nosso espírito, ele veio de Deus. Ele veio do céu. Então, a gente precisa alimentar ele, ó, com a palavra. E a alma é assim, ó. A alma, ela é influenciável. Sabe aquela amiguinha que você tem que, se você conversar com ela, ela vem pro seu lado. Mas se o outro conversar, ela vai pro lado dele. Então, essa amiguinha é a alma. Então, ficam ali a briga. A Bíblia diz que fica a carne e o espírito. A carne, ela é fraca. A carne representa o pecado. A nossa carne, a vida material, que é influenciada, quer pecar. Ela quer pecar. E o espírito, ele é forte. Porque ele veio de Deus, ele sabe, né? De onde ele vem. Então, o que você mais de vitamina, ou seja, quanto mais você pecar, mais a sua alma vai tender para cá. Quanto mais você fortalecer o teu espírito com a palavra de Deus, louvando, lendo a Bíblia, a sua alma vai vir para cá. Então você vai fazer mais coisas do que o Espírito espera de você, que Deus espera de você. Então fica essa briga. E a alma é a sua mente, é a razão e emoção. Então, a alma é o que comanda, é o que faz as coisas. Então, se você alimentar a carne, é pra cá que você vai fazer o pecado. Mas se você alimentar o seu espírito, você vai fazer as coisas que agradam a Deus, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Nosso exercício hoje registre qual comando de Deus que Deus já lhe deu e que até aqui você não tem se comprometido de verdade em obedecer. Então, esse é o primeiro exercício. Você vai escrever aquilo que Deus já falou pra você fazer e você não fez ainda, tá? E o segundo é qual a desculpa e a historinha que você tem contado pra si mesmo, para outras pessoas, por não estar ainda obedecendo. É assim, ó. Eu não tô pronta ainda. O meu caráter ainda não tá todo transformado. Não, eu só vou buscar Deus quando eu tiver certinho na vida. Não. Isso são historinhas que você tá contando pra você para não fazer aquilo que Deus já te ordenou fazer. Lembra daquela minha amiga? Não, deixa eu ficar bem, deixa eu acertar a minha vida, depois eu vou buscar Deus. Na verdade, é o contrário. É na hora que a gente busca Deus, as coisas vão se acertando no meio do caminho, tá? Então, esse é o nosso exercício de hoje. O louvor de hoje é o Caminho no Milagre, no Caminho do Milagre, do Davi Sasser. É aquele que a gente estava ouvindo lá no comecinho da live de hoje. E tem a nossa oração. Eu vou fazer aqui, depois a gente termina, tá? Lembrando que amanhã nossa live é no horário normal, tá bom? 7 da manhã. E fica gravado depois pra quem não puder assistir ao vivo. E mais uma coisa que é muito importante, parabéns você que tá aqui nesse domingão, cedinho, buscando fortalecimento do alto pra sua vida. Parabéns.
Não é pra qualquer um. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas eu tenho certeza que Deus tem reservado algo grande pra sua vida. Fala igual Samuel, né? Grande, mamãe. É grande pra sua vida, porque você tá aqui. Vamos orar. Deus amado, Pai da nossa vida. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes que dissemos não pra tua direção, pra nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui para obedecer. Usa o Espírito Santo, a tua palavra, os teus profetas, para falares conosco, Senhor. Eu quero sempre te ouvir, Pai, nós queremos te ouvir. Ouvir quais caminhos devemos seguir. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Dá-nos um coração ensinável, Pai. Um coração grato que reconhece a Ti em todos os nossos caminhos. Eu peço que, à medida que nós andemos em obediência, Tu nos transformes, nos cure, nos dê santidade, sabedoria, humildade, uma fé inabalável e que nosso caráter seja alinhado ao de Cristo. Que à medida que nós andemos nos Teus caminhos, sejamos curados, sejamos sarados e vejamos o Teu agir na nossa vida. E por meio da nossa vida, para a vida do nosso próximo. Eu quero viver o meu milagre. A minha amiga também, Senhor, quer viver o milagre dela. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu te agradeço por nós estarmos aqui. Nós pedimos ao Senhor, nos fortalece no nosso caminho, Pai, que nós venhamos te obedecer. Nos dá um coração grato, Senhor, nos dá um coração ensinável, Pai. Nos dá um coração que se alegra por ser salvo em Cristo Jesus. Um coração, Senhor, quebrantado, um coração que voltado para as coisas do Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a nos limpar das coisas desse mundo. Fortalece a nossa alma, Jesus, na Tua presença. Senhor, nós ansiamos a Tua presença, Pai. Tu sabes que é verdade, Senhor, que nós te amamos acima de todas as coisas. Nós desejamos, Pai, sermos mais parecidas contigo. Nós desejamos, Senhor, passar tanto tempo com o Senhor, que as pessoas possam nos ver o Senhor através dos nossos olhos, Pai. Pai, que seja a Tua voz, a Tua palavra que saia do nosso coração, da nossa boca, Pai. Como a Tua palavra diz, que sai da boca aquilo que o coração tá cheio, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Yeshua. Tu és a estrela da manhã, Senhor, aquele que ilumina quando tá tudo escuro, mas também é aquele que permanece até o fim, quando todos vão embora, só fica o Senhor, Pai. Deus, que o Senhor verdadeiramente seja nosso pastor, que esteja conosco e que não nos falte nada, Pai. Deus, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, na presença daqueles que amamos, com a nossa família, Pai. Que seja um domingo abençoado, que nós estejamos na Tua casa, Deus, para Te adorar e bendizer o Teu santo e eterno nome, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço de 40 segundos e um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Te dê um domingo de paz, um domingo abençoado. Amém? Beijo. Te amo. Em nome de Jesus.